A liberdade. Passo, então, a palavra por 15 minutos para que o Rodrigo Constantino, então, faça a sua explanação. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu não tive tempo de preparar nada mais sólido, né, que o deputado Orlando Silva me convidou ontem, mais em cima da hora, mas eu vou tentar aqui dar a minha singela contribuição para esse assunto. Eu sou um crítico, um dissidente aqui, porque eu sou um crítico duro desse projeto, que eu reputo como um risco enorme para a censura em nosso país, né? Eu começo perguntando o básico. Nós estamos falando aqui de desinformação, de fake news, e de discurso de ódio, são os dois pilares, né? O que é fake news, né? E mais importante ainda, quem define? Qual é o artigo do Código Penal que está tipificando ali esse crime, né? Que, inclusive, serviu como justificativa para um inquérito, aí sim, ilegal, do Supremo Tribunal Federal, que persegue um espectro apenas do pensamento político, né? Eu tenho uma tese que eu queria compartilhar com os senhores e senhoras aqui, né? E a minha tese é a seguinte: uma bolha, de certa forma, com um viés predominante, progressista, quase hegemônico, na mídia tradicional, foi furada pelas redes sociais. Na mídia não existe, por exemplo, e eu desafio os senhores, né, a verificar isso, praticamente não existe a expressão extrema esquerda. Você nunca encontra extrema esquerda em manchetes e nada disso. Mesmo quando são defensores de revolução socialista, do comunismo, invasão de propriedade, MST, MTST, nunca é chamado de extrema esquerda. Mas extrema direita tem aos montes. Basta estar à direita, por exemplo, do PSDB, que é um partido de centro-esquerda. E as redes sociais furaram essa narrativa quase hegemônica e isso tem incomodado muita gente. A direita é chamada, né, nas redes sociais e na imprensa, de nazista, de fascista, de extremista, de xenófoba, de racista, com uma tranquilidade ímpar, né? Banalizaram, inclusive, esses termos, que são termos muito duros, né? E não deveriam ser banalizados porque remetem a coisas muito terríveis. Então, o meu receio é que esse projeto esteja alimentando, de alguma forma, aquilo que o George Orwell tão bem retratou na sua distopia de 1984, que é o Ministério da Verdade. De alguma maneira, delegar a alguns grupos o poder de determinar o que é verdade ou não, e aí eu entro na segunda questão, o discurso de ódio, que é um pouco mais delicado. Mas antes, eu vou até citar uma deputada que tem sido bastante engajada nessa causa, chegou a defender, por exemplo, a criação de uma espécie de reserva de mercado para as agências de checagem de fato, que é a deputada Tabata Amaral, e ela, nesses dias, nas redes sociais, chamou de fato, por exemplo, o que a revista Piauí trouxe acerca de uma reunião que teria acontecido com o presidente Bolsonaro e mais 3 ministros ou 4 apenas, onde ele teria dito que queria intervir com as Forças Armadas no Supremo Tribunal Federal. Se tem uma coisa que não é fato, é isso, né? Isso é um relato com base em fontes, alguns poderiam até chamar de fofoca, enfim, mas fato não é. Fato carece de comprovação e tudo mais. Então, veja que a deputada que está por trás disso trata como fato algo que não é exatamente fato. Agora, sobre o discurso de ódio, né, eu vejo com mais preocupação ainda, para ser sincero. Eu sou muito solidário à causa que o Lautenberg trouxe, por exemplo, dos judeus, que eu tenho muita simpatia pela história do povo judeu, pelo país, né, Israel. Mas, veja, o ódio é uma coisa muitas vezes subjetiva. Nós estamos vivendo numa época onde tudo virou ofensa. Nós temos hoje em dia microagressões, lugares seguros em universidades que deveriam ser ambientes de debates calorosos. Vários têm escrito sobre isso, da esquerda à direita, condenando esse clima de asfixia do debate, né? Nós temos trigger warnings, que são gatilhos de alerta. As pessoas hoje em dia estão muito sensíveis, tanto que nós chamamos de flocos de neve, né, essas gerações. Existe toda uma linha que tem nas redes sociais hoje em dia amplo destaque, chamado ódio do bem. O que é o ódio do bem? É justamente aquele ódio que não é tão punido e condenado porque está do lado certo do espectro político, né? Eu dou um exemplo. O Hélio Schwartzman, colunista respeitado da Folha de São Paulo, que é o jornal de maior circulação do país, estampou nas capas do jornal outro dia um artigo em que ele desejava a morte do presidente da República, eleito com quase 58 milhões de votos na nossa democracia. E isso tudo bem.
Nós tivemos uma atriz que gravou um vídeo também desejando esfregar o rosto do presidente num asfalto quente. Eu queria poder só pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele vamos lá, num asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele sair, eu arrancar com a mão com um dente, eu pegar aquele olho dele. Isso é uma brincadeira, a gente não tá... Os 2 dedos. Quente. E isso também passa batido. Não é punido, não é suspensa a conta, porque é o ódio do bem, é o ódio do lado certo, que fala em nome das minorias contra a tal extrema-direita, nazista, fascista, aí vem os rótulos banais e muitas vezes insignificantes e injustos. O próprio presidente Bolsonaro é chamado, de forma muito também livre, de genocida, né, de sociopata e por aí vai. Bom, eu sou alvo de muitos discursos de ódio, de muitos ataques, e de todos os lados, desde a esquerda até mesmo a turma de direita, né, passando por gente de centro. E eu percebo que isso é uma coisa que está presente em todos os espectros. Não tem um monopólio aqui, as pessoas falam muito da direita, mas os ataques chulos vêm de todos os lados. Mas para aquilo que configura-se crime, calúnia, difamação, né, injúria, já existe a lei. Então nós não precisamos de mais aparatos regulatórios e crimes para ir contra fake news ou discurso de ódio, se já existe isso. Outra coisa que eu percebo muito, e já falei en passant, é o duplo padrão. Teve um experimento que foi feito há um tempo atrás no Facebook, que 2 páginas foram criadas simultaneamente, uma para atacar Israel e a outra para atacar Hamas, né? E elas foram escalonando, as 2 páginas, a intensidade de ataque na mesma medida. Bom, para surpresa de ninguém, a página que atacava Israel continuou no ar, enquanto que a página que criticava e atacava Hamas foi imediatamente suspensa. Existe um duplo padrão, existe uma perseguição. Islamofobia, por exemplo, é um termo muito usado para blindar de qualquer crítica a religião islâmica, enquanto que todo tipo de crítica, por mais ácida e pesada que seja contra o cristianismo, é sempre liberado. Então existe um duplo padrão, porque falam de maioria, né? Aquela história toda. É como se houvesse um denominador comum. O homem branco, cristão, heterossexual, ocidental, ele pode ser atacado do que você quiser, demonizado, porque ele é o ícone do patriarcado opressor, sendo que a civilização ocidental é a mais livre de todas, a que tem as mais salvaguardas, as mais firmes proteções às minorias, e por aí vai, né? Sem dúvida não é na África ou nos países islâmicos onde as minorias gays e negras possuem mais proteções. É nos Estados Unidos e na Europa. Outra preocupação que eu tenho é esse ambiente de ditadura velada do politicamente correto. E do que nós vamos estar empoderando essas redes sociais de censurar. Eu dou um exemplo. O presidente americano, Trump, né, o presidente da nação mais poderosa do mundo, teve um tweet suspenso, onde tudo que ele dizia ali é que no meio dessas movimentações de baderna, de anomia, né, que vinham se espalhando pelo país, ele ia aplicar a lei. Ele estaria disposto a usar a força para fazer valer a lei. Ora, nos Estados Unidos chama-se enforce the law. É o uso da força, é o monopólio de coerção do Estado. Tudo que ele está falando eu vou fazer valer a lei. E ele teve um tweet suspenso por conta disso, porque foi configurado como discurso de ódio ou de agressão. Né? Vai entender um critério estranho desses. Outro exemplo que eu dou é que o Ben Shapiro, que é um pensador de direita, né, conservador, moderado, mas chamado de extrema-direita e impedido muitas vezes de palestrar em universidades pela turma que se diz antifascista e adota os métodos fascistas, mascarados, com arma branca. O Ben Shapiro foi, num levantamento, o alvo de maiores ataques antissemitas do país. Mas por ele ser de direita, isso passa. Enquanto que democratas como Ilhan Omar e companhia vivem fazendo ataques e declarações antissemitas e tudo bem, porque elas são do lado certo da política e da ideologia. Né? O PSOL, no Brasil, já teve deputado, vereador, queimando bandeira de Israel. E isso tudo bem também, porque está sob o pretexto de que é um combate ao antisionismo e não o antissemitismo. Os Sleeping Giants, que é um grupo atrelado a pessoas de extrema esquerda, né, ele persegue pessoas de direita.
Ele conseguiu, por exemplo, desmonetizar vários canais nos Estados Unidos e no Brasil vai na mesma linha, e agora conseguiu que o PayPal suspendesse a conta do pensador Olavo de Carvalho. Quer dizer, está inviabilizando o sustento de alguém que, se cometeu crimes, que vá pelo caminho do processo legal, o devido processo legal, mas isso é uma perseguição ideológica, isso é uma censura de pensamento, polícia do pensamento, né? Isso está evidente. Eu quero fechar com algumas citações importantes e eu vou voltar no tempo. Eu quero ir lá atrás no poeta John Milton, autor do Paraíso Perdido. Antes dele, mais longe ainda, Eurípides, né, que dizia que a verdadeira liberdade ocorre quando os homens nascidos livres, precisando dirigir-se ao público, podem falar livremente. E é isso que está ameaçado hoje. Em Aeropagítica, que é o livro conhecido do John Milton contra a censura, inclusive atacando duramente a Igreja Católica e a Inquisição, na época que tinha ali o índice de livros proibidos, né, dizia: todo homem maduro pode e deve exercer seu próprio critério. Ele diz ainda: o conhecimento não pode corromper, nem por conseguinte, os livros, se a vontade e a consciência não se corromperem. Nós temos que dar algum crédito aos indivíduos, tratá-los como adultos maduros, responsáveis, não como mentecaptos ou crianças indefesas que precisam da tutela estatal ou de ONGs ou de grupos que falam em nome das minorias. A censura, segundo Milton, obstrui e retarda a importação da nossa mais rica mercadoria, a verdade. John Mill ia na mesma linha, John Stuart Mill, quando dizia que confrontando narrativas é que a gente podia fortalecer aquilo que era mais verdadeiro. Não tentando mascarar, ocultar, proibir livros. Nem mesmo um livro abjeto como Minha Luta, de Hitler, que aqui nos Estados Unidos você pode comprar. É melhor conhecer o inimigo, como dizia Sun Tzu. Por outro lado, Trotsky dizia que os jornais são armas, e por isso é necessário proibir a circulação de jornais burgueses, né? Trotsky defendia a revolução de uma forma, esse sim, um tanto genocida, psicopata até. Lenin, seu comparsa, foi na mesma linha. Dizia: por que deveríamos aceitar a liberdade de expressão e de imprensa? Por que deveria um governo que está fazendo o que acredita certo permitir que o critiquem? Isso é a mentalidade autoritária e totalitária. Ele não aceitaria a oposição de armas letais, mas ideias são mais fatais do que armas. Isso é Lenin, que mandou executar a família Romanov, inclusive crianças. Veja, nós tivemos uma jornalista da Folha de São Paulo outro dia indo na mesmíssima linha, comparando fake news com armas. Isso é perigoso, nós estamos começando a flertar com medidas perigosas. Eu quero fechar com uma frase do Milton: dai-me liberdade para saber, para falar e para discutir livremente, de acordo com a consciência, acima de todas as liberdades. Meus caros, a menor minoria de todas não é o negro, não é o LGBT, não é o judeu, não é o cristão, não é o muçulmano. A menor minoria de todas é o indivíduo, é o cidadão. E essa narrativa que segrega sempre com base em algum critério, ela só fomenta mais ódio e não mais tranquilidade e paz. Nós precisamos ter tolerância uns com os outros, o que não significa aceitação ou aplauso. Eu sou livre para repudiar certas bandeiras, certos pensamentos, desde que eu não cometa crimes contra aquela pessoa, desde que eu me expresse livremente atacando suas ideias. E é isso que está em risco aqui. A liberdade do indivíduo, por meio de uma censura do Estado mascarada de combate a fake news e discurso de ódio. Muito obrigado.